Hoje continuando João, né? Muito bem, então nós temos falado, né, como o Antigo Testamento chegou até nós, não é isso? Então nós lemos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, né? Nestes últimos dias, porém, nos tem falado pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Então nós temos visto que antes de Deus falar a toda a humanidade por meio de Jesus, o Verbo, Deus falou no passado, antes de Jesus, né, ao povo de Israel apenas, né, durante 1000 anos da sua história, usando muitos profetas e muitos julgamentos e muitos sinais e muitas situações assim. Então, Deus naquele tempo enviava o Espírito Santo, vez ou outra, conforme a necessidade do povo de Israel e as circunstâncias históricas. Deus enviava o Espírito Santo, vez ou outra, conforme a necessidade, sobre os profetas. Os profetas falavam, né, a mensagem de Deus oralmente ao povo e ao rei, geralmente chamando eles para a obediência à lei de Moisés, da qual eles haviam desviado. Alguns desses profetas, além de pregar oralmente, escreveram seus oráculos, né? E escreveram também a história do povo de Israel e sobre a vida de outros profetas, né? Outros profetas que somente viveram, deram exemplo, pregaram, mas nada deixaram também por escrito. Então nós sabemos que o apóstolo Pedro disse que esses homens eram homens santos, amém? Santos, guiados pelo Espírito Santo, que escreveram o Antigo Testamento. E quando eles escreveram o Antigo Testamento, eles não ousaram o quê? Escrever a sua interpretação pessoal, né? Deus disse algo e eles escreveram exatamente o que Deus disse. Eles não inventaram nada de si mesmo ou acrescentaram a sua palavra às palavras de Deus. Não. Então, a aplicação é que quando nós lemos a Bíblia, né, o que nós temos que fazer? Não querer ver, né, ou não querer entender a nossa própria ideia, né? Não querer ter a nossa própria interpretação particular dessa ou da outra passagem específica. Nós devemos querer ver e ouvir o que Deus disse para todo mundo. Amém? Amém. Muito bem. Então, segundo Pedro 1, 20 e 21, é esta passagem que eu estou citando. Pedro disse: sabei primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, pois nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, né? Então, segundo Pedro 1, 20 e 21. Então, os principais responsáveis pelo Antigo Testamento ter chegado a nós foram os profetas. Amém? Amém. Então Deus enviou o Espírito Santo sobre os profetas deram origem ao que nós chamamos de o Antigo Testamento. Agora, hoje, a parte mais importante do nosso estudo é falar sobre o Novo Testamento, né? É ver as 3 fontes pelas quais o Novo Testamento chegou até nós. Amém? Vamos ler João 17, versículos 6 a 8. João 17, versículos 6 a 8. Eu mostrei quem tu és para aqueles que tiraste do mundo e me deste. Eles eram teus, e tu os deste para mim. Eles têm obedecido à tua mensagem, e agora sabem que tudo que me tens dado vem de ti. Pois eu lhes entreguei a mensagem que tu me destes, e eles a receberam. E ficaram sabendo que é verdade que eu vim de ti, e creram que tu me enviastes. Muito bem, então diz aí João 17, 6 a 8.
manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus e tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora verdadeiramente reconhecem e creram que saí de ti e que tu me enviaste. Quem está falando essas palavras? Quem? Jesus. Jesus está falando. Né? E com quem Jesus está falando essas palavras? Com Deus? Com Deus. Né? É a oração sacerdotal de Jesus. Né? É uma oração, então Jesus está falando com Deus. Quando você ora, você fala com Deus. Jesus também orava e falava com Deus. Então essas são palavras de Jesus sendo dirigidas a Deus. Então quem está falando é Jesus, com quem está falando? Com Deus. Agora, sobre quem Jesus está falando? Dos discípulos. Sobre os apóstolos. Lembra que Jesus escolheu os apóstolos, não é isso? Né? Por quê? Porque os apóstolos seriam as pessoas que teriam, né, uma revelação pessoal de Jesus como sendo ele o Filho de Deus. Né? Daí eles iriam pregar esta mensagem ao mundo. Tá vendo? Então, agora o que está acontecendo? Deus não está enviando o Espírito Santo, vez ou outra, conforme a necessidade, sobre muitos profetas. Não. Agora Deus mandou quem? Mandou Jesus. Né? O Verbo se fez carne, não é isso? Então Deus mesmo veio na pessoa do seu Filho se revelar à humanidade. Né? Então a primeira fonte pela qual o Novo Testamento chegou até nós é Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo. O Novo Testamento não é uma evolução do Antigo Testamento. Tá? Não é que as pessoas do Antigo Testamento, os judeus foram melhorando, aprimorando, aí surgiu o cristianismo. Não é isso. O cristianismo não é uma evolução do judaísmo. O cristianismo e o Novo Testamento só existe porque existiu uma pessoa humana que respirava ar nos pulmões, que andou sobre a terra, que disse: eu sou filho de Deus. E essa pessoa é Jesus. Né? Então Jesus pessoalmente aqui na terra, como o Verbo divino, né, pelo qual a humanidade conheceria o Deus eterno, ele próprio pessoalmente transmitiu, né, as palavras de Deus, as palavras do Pai, aos seus apóstolos. Pessoalmente. Durante aquele período do seu ministério aqui na terra, que ele passou mais ou menos 3 anos e meio com os seus discípulos, em particular, em especial, os apóstolos, amém? Então nós vemos que agora Deus está mandando Jesus está se revelando a um grupo selecionado de pessoas, em especial os 12, os apóstolos, e os apóstolos, tendo aquele conhecimento de primeira mão do Filho de Deus, eles vão viver, né, e pregar oralmente para todas as pessoas que eles entrarem em contato durante as suas vidas sobre a pessoa de Jesus. Amém? Então Deus agora envia Jesus, Jesus se revela pessoalmente aos apóstolos, né, e os apóstolos vão pregar oralmente essa mensagem pelo mundo. É assim que as coisas vão funcionando. Mas a primeira fonte pela qual o Novo Testamento chegou até nós é Jesus Cristo. Amém? É o Verbo em carne. Deus fala por meio de Jesus. Então Jesus é a pessoa mais importante de toda a Bíblia e a primeira fonte de origem pela qual o Novo Testamento chegou até nós. Amém? Vamos ver João 14, 25 e 26. João 14, 25 e 26. Vamos ver a segunda fonte pela qual o Novo Testamento chegou até nós. Tenho dito isso enquanto estou com vocês, mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Deixo com vocês a paz, é a minha paz, que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Muito bem.
Então note bem aí o versículo 25 e 26 diz: Isto vos tenho dito estando ainda convosco. 27. Quando vier o Consolador, né, que o Pai enviará em meu nome, então fala aí de quem? Quem está falando? Jesus está falando. Jesus está do falando. Sobre quem? Sobre o Espírito Santo. Sobre o Espírito Santo. Com quem que ele está falando? Com os discípulos. Com os apóstolos. Né? Então note bem, Jesus está falando com os apóstolos sobre quem? Espírito Santo. Sobre o Espírito Santo. Então o que Jesus vai falar sobre o Espírito Santo aqui não é uma promessa diretamente para nós aqui, mas era uma promessa diretamente aos seus apóstolos. Amém? Então o Espírito Santo vai ser a segunda fonte pela qual o Novo Testamento vai chegar até nós. Tá? Agora olhando aí o versículo 26, quais são as duas coisas que o Espírito Santo iria fazer sobre os apóstolos de Cristo? Ele ensinará todas as coisas e fará com que eles lembrem de tudo que ele disse. Muito bem, muito bem. Então lembra que depois de Jesus ressuscitar e ficar mais de 40 dias com seus discípulos, ensinando eles pessoalmente sobre o reino de Deus, Jesus sobe ao Pai e envia de lá quem? Espírito Santo. O Espírito Santo. Sobre quem? Sobre os discípulos. Sobre os apóstolos. Sobre os apóstolos. Tá? E o Espírito Santo iria ensinar aos apóstolos todas as coisas. Está vendo? Então, até as coisas novas que Jesus não tinha ensinado aos apóstolos ainda, o Espírito Santo iria ensinar. Até as coisas que os apóstolos não conseguiam entender, fazer uma ligação dos fatos da vida de Jesus sobre o plano redentor de Deus, o Espírito Santo iria ensinar. Então o novo professor do Espírito, dos apóstolos seria quem? Seria o Espírito Santo. Então note bem que o apóstolo Pedro, por exemplo, ou o apóstolo Paulo, ou Mateus, ou qualquer outro dos apóstolos, né, eles eram diretamente ensinados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é quem ia ensinar eles todas as coisas, até as coisas novas que Jesus não tinha ensinado. Você veja bem que nós estamos estudando a Bíblia aqui, né? Já há algumas semanas, né? Mas nós estamos lendo, né, a Bíblia, estudando os textos, pensando, raciocinando em cima, lendo em casa, e aí a gente está aprendendo. Mas os apóstolos precisavam desse processo. Por quê? Porque eles tinham o Espírito Santo. Porque eles tinham a ação direta do Espírito Santo para ensiná-los todas as coisas. Amém? Então eu não sou ensinado em todas as coisas pelo Espírito Santo. Né? Eu não sou ensinado diretamente em todas as coisas pelo Espírito Santo. Assim como alguém sentou, esclareceu as Escrituras, pediu para eu ler, e eu fui lendo e tentando aprender das Escrituras, né, assim como estamos fazendo, as pessoas fizeram comigo. Mas o apóstolo Pedro, Paulo ou os outros, eles não tinham nenhuma necessidade disso. Por quê? Porque eles tinham o Espírito Porque Santo. eles tinham a ação direta do Espírito Santo sobre eles, para este propósito de que eles pudessem aprender todas as coisas, até as coisas novas que Jesus não tinha ensinado ainda, ou porque eles não tinham capacidade, certamente não tinham, ou porque não tinha tempo mais, porque o plano estava se realizando. Então, agora, além de ensinar todas as coisas, né, diz aí, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Está vendo? Então, se fosse uma promessa de Jesus diretamente para nós aqui nesta sala, como é que nós iríamos lembrar do que nós nunca ouvimos Jesus dizer? Né? Então não é uma promessa diretamente para nós aqui nessa sala, mas é uma promessa sim, pessoalmente de Jesus feita aos seus apóstolos, que iriam dar continuidade à sua missão depois que ele não estivesse mais aqui fisicamente. Amém? Então o Espírito Santo iria agir sobre eles, fazendo eles lembrarem de tudo que Jesus disse. Amém? Porque é o que Jesus disse que é importante. Jesus é o Verbo, ele que é a autoridade.
né? Então, vocês lembram que o Novo Testamento, né, não foi escrito assim. Jesus morreu e alguém escreveu, então Jesus morreu. Aí ele ressuscitou, então ele ressuscitou. Não, a Bíblia não foi escrita assim, né? Nossa. Então, Jesus morreu, ressuscitou, o Espírito Santo veio, a igreja começou, pessoas entraram no reino de Deus. 20 anos depois é que se foi colocando por escrito as palavras de Jesus. E este evangelho que nós estamos lendo, o Evangelho de João, foi 60 anos depois dos acontecimentos. Como é que depois de 60 anos, 20 a 60 anos depois, os apóstolos iriam lembrar exatamente as palavras de Jesus? O Espírito Santo agiu sobre eles. Amém? Eu não lembro nem o que eu comi ontem. Nem hoje eu Né? lembro. Eu garanto que eu ensinei ontem e vocês não lembram exatamente as palavras que eu usei. Né? Mas quando Jesus ensinou o sermão da montanha, o sermão da planície, todas aquelas parábolas, todas aquelas promessas pessoais que estão aqui no João 13 a 17, então os apóstolos, eles nunca esqueceram. Por quê? Porque o Espírito Santo os fazia lembrar de tudo que Jesus disse. Então esta é a prova de que isso não é uma promessa diretamente para nós, né? Mas foi sim uma promessa que Jesus fez aos seus apóstolos, que continuaria a missão dele depois que ele não estivesse aqui mais. Toda promessa de poder, guarde isso, Lucas, que você vai ensinar muitas pessoas, mas quando você lê o Evangelho de João, todas as promessas de poder que estão no capítulo 13 ao 17 é direcionada aos apóstolos. Amém? São promessas pessoais de Jesus aos seus apóstolos. Jesus está se despedindo deles e dizendo: eu vou para a cruz, mas isso não é o fim, é apenas o começo. Ô João, Depois vem o Consolador e vai operar. Algumas promessas que estão na Bíblia são referentes a algumas pessoas, não a nós, né? Hoje em dia. Exemplo, algumas são destinadas a Davi, outras são destinadas a pessoas específicas, né? Sim. Porque a maioria pega aquelas promessas como se fosse para a vida delas hoje em dia. Não Sim. é, né? É Não. para aquelas pessoas. Exatamente. Ah, tá. Exatamente. Qual que é a diferença de apóstolo e discípulo? Discípulo é um seguidor. O apóstolo é um embaixador oficial, Nós somos né? aqui. Um representante oficial. Então o apóstolo é aquele que foi enviado, né, da parte da pessoa. Então ele representa aquela pessoa, né? Então os apóstolos eram enviados, né, diretamente por quem? Jesus. Diretamente por Jesus, né? Aqui. Um discípulo é um seguidor de Jesus. Nós Deve somos prestar bem discípulos. atenção. Nós somos discípulos. Você acha que tem algum apóstolo entre nós? Acha que tem algum apóstolo hoje em dia vivo? Seria legal, mas não, né? Mas ele estaria bem velhinho. Não temos nenhum apóstolo, né? Vivo hoje em dia, né? Mas nós temos a doutrina dos apóstolos no Novo Testamento, né? Através das quais os apóstolos ainda continuam mantendo seu lugar na estrutura do cristianismo. Ô, João, Amém? por que às vezes, quando a gente lê, às vezes fala discípulos, às vezes fala apóstolos, quando Jesus Exatamente. se refere a eles? Porque às vezes Jesus está falando para um grupo maior, né, de pessoas. Sem ser só os apóstolos. Sim. Aí ele engloba todos eles. Sim, como geralmente discípulo é mais geral, né? Apóstolo é mais específico. Apóstolo quer dizer nos evangelhos os 12. Discípulo podia ser quem? Todo Podia mundo. ser Maria Madalena, podia ser, né, Maria Mãe de Clopas, as mulheres que acompanharam Jesus, né? Todos. Podia ser Seguiram. Zaqueu, né? Discípulo, né? Mas agora apóstolo, aí você tem, inclusive, né? Apóstolo é um termo tão específico dentro do Evangelho
Oi, boa Boa noite. noite, tudo bem? Vem cá. Então, apóstolo é um termo tão específico no Evangelho Viu? que tem nos Evangelhos a lista dos 12 apóstolos, certo? Então, apóstolo, a palavra apóstolo no grego quer dizer um enviado da parte de alguém, né? Um enviado oficial, digamos assim, né? Autorizado pessoalmente por aquele que o enviou, tá? É um mensageiro, mas não um mensageiro qualquer, um mensageiro, né, que representa, né, aquele que deu a mensagem, tá? Bem, então nós vemos aí, né, que o Espírito Santo iria agir sobre quem? Os apóstolos. Sobre os apóstolos, para fazer lembrar de tudo que Jesus disse e para ensinar eles todas as coisas. Amém? Vamos ler João 16, versículos 12 e 13. Ainda tenho muitas coisas para lhe dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Muito bem. Então nós tivemos o seguinte: as coisas que estão para acontecer, aí não é uma tradução tão boa, né? Na verdade, melhor seria e as coisas que hão de vir, né? Porque as coisas que estão para acontecer parece que é uma coisa bem pertinho ali, né? Na verdade, Jesus estava falando sobre, né, que durante a vida dos apóstolos, o Espírito Santo iria anunciar coisas do futuro, né, que às vezes estaria até muito longe deles, né? Então a versão é um pouco, né, digamos assim, ineficaz para transmitir melhor aquele sentido da Escritura. Mas o ponto é, aí quem está falando? Jesus está falando, né? E ele está falando com quem? Os apóstolos. Com os apóstolos, ainda. E ele está falando sobre quem? Sobre o Espírito Santo. Sobre o Espírito Santo, né? E como é que ele chama o Espírito Santo nessa passagem? De verdade. O Espírito da verdade. O Espírito da verdade. Então o Espírito Santo é o Espírito do quê? Da verdade. Da verdade. Então onde há rolo, onde há mentira, onde há falcatrua, onde há confusão, onde há dúvida, onde há mais ou menos, onde há meia verdade e um monte de mentiras, não é o Espírito Santo que está. É outra coisa. Né? Porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade, né? Uma mulher chegou numa denominação e o homem disse: eu tenho uma revelação de Deus para assinar. E a velhinha disse: é mesmo? Diga o que é. Aí o homem disse: o seu marido está traindo a senhora. Aí ela disse assim: o meu marido já morreu faz 10 anos. Aí o homem disse: desculpe, foi engano. Então o Espírito Santo se engana? Não. Né? Então está vendo? Ele tá lá em- Falar que tem o Espírito Santo, muita gente fala. Mas acha alguém que realmente tenha o Espírito Santo e essa pessoa nem vai dizer, ela vai mostrar pelas suas atitudes. Agora o falso profeta, ele tem mesmo que falar muito do Espírito Santo para convencer as pessoas de que ele o tem. Porque ele não tem. Então ele tem que fabricar essa ilusão na mente das pessoas, né? Então, Não, isso é o que mais acontece. né? Então o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Então onde há mentira, rolo, falcatrua, confusão, né? Desonestidade, né? Insinceridade, engano, né? Ludibriação das pessoas, não é o Espírito Santo que está lá. O Espírito Santo não faz pacto com o diabo, que é o pai da mentira. O Espírito Santo não faz pacto com o diabo para salvar a humanidade, né? Salva através da verdade. Né? Então o Espírito da verdade iria fazer o que com os apóstolos? Iria guiar os apóstolos aonde? Oi. Doeu o seu olho? Eu tô ganhando. Quer lavar os olhos um pouquinho? Junto.
Parece que tá esfaqueando. É alguma coisa forçou a vista às vezes. Bem, então o Espírito Santo iria guiar os apóstolos aonde? Segundo o texto bíblico. Lê de novo aí, Lucas. Eu tô lendo aqui, tô tentando achar, não tô conseguindo não. Seria mais pra frente, para as coisas que iam acontecer? Não. Aí no versículo 13. Isso não era toda a verdade? Vos guiará a toda a verdade. Então note bem que Jesus está prometendo que o Espírito Santo guiará quem? Os apóstolos. Os apóstolos. Aonde? Toda a verdade. A toda a verdade. Não a verdade, Primeira vez que você viu. mas Toda a verdade. a toda a verdade. Toda a verdade. Né? Então, se o Espírito Santo realmente guiou os apóstolos a toda a verdade, e os apóstolos, antes de morrerem, eles escreveram o Novo Testamento e pregaram toda a verdade naquele tempo, então nós temos na Bíblia o quê? Toda a verdade. Pra ser- Toda a verdade revelada. Nós não precisamos de nenhum outro livro, nem de mais revelações da parte de Deus. Né? Se eu achar que Deus está falando diretamente com alguém, aí, né,